Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez em mais uma videoaula do nosso curso de azulejista online. E agora eu vou passar para vocês uma informação muito importante que vocês têm que saber antes de começar o assentamento de vocês aí na obra em que vocês vão executar. Só que hoje a videoaula vai ser um pouco diferente, não vai ser só eu falando. Eu vou explicar uma informação muito importante agora, no início desse vídeo, e depois eu vou usar essa informação na aplicação dessas três peças aqui, ó. Eu vou aplicar três peças aqui na continuação. Vocês podem ver essa que já está feita. Vou virar ela lá, usando o conteúdo da informação que eu vou passar para vocês agora, entendeu? Dessa forma vocês vão ver tanto a informação teórica como a prática, para que vocês possam ir entendendo como que o azulejista tem que proceder no decorrer do trabalho dele, de acordo com o tipo de material que ele está assentando, a paginação que ele tem que seguir, entre outras coisas, tá bom, galera? Então, a explicação que eu tenho para passar para vocês é o seguinte. Todo material cerâmico, porcelanato, cerâmica comum, revestimentos, etc., ele tem um sentido de aplicação. Então, o material tem que ser assentado sempre no mesmo sentido. Se você começa um material nesse sentido, você não pode inverter o sentido do assentamento do material. Por quê? É isso que vocês têm que entender. Lembra que no vídeo anterior nós falamos que é tão importante quanto saber fazer, é saber o porquê tem que ser feito daquela forma, lembra? Então, só saber fazer o assentamento, pessoal, não é o suficiente para você ser um bom azulejista, um azulejista profissional, uma pessoa que realmente vai passar confiança para o seu cliente. Você tem que entender o que está fazendo, você tem que entender todos os aspectos do assentamento. Então, esse aspecto que eu vou te passar agora é um aspecto primordial, importantíssimo para dar qualidade no seu assentamento. A qualidade do seu assentamento passa por essa informação que eu vou te passar agora, então preste muita atenção. A partir de agora nós vamos entender o que é o sentido do assentamento do revestimento cerâmico, piso, revestimento, parede, etc. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal, sem muitas delongas. Como vocês podem perceber aqui, ó, esse material é um material decorativo, é um material 3D. Ele tem uma ondulação real aqui, tá? Aqui ele é mais alto, aí ele fica mais baixo aqui, aqui ele já está mais alto de novo, então ele vai fazendo essa ondulação mesmo aqui. Então o que acontece? Quando esse material, não só esse material, mas qualquer tipo de porcelanato, qualquer tipo de revestimento cerâmico, ele é preparado lá na fábrica. Lembra que eu expliquei para vocês como é que é o processo, né? Moagem, aí vai para um silo, né? Aquela massa ela é compactada. Quando ela é compactada, pessoal, é que ela ganha a espessura dela e ela ganha as nuances de ondulação, etc. Então, por exemplo, essa forma que fabricou esse material aqui, na prensagem da massa, ela já deixou essa ondulação. Apenas foi aplicado por cima dessa ondulação o esmalte que dá a cor e a impermeabilização dessa massa. Mas essa massa, quando ela é prensada, ela já recebe essa nuance de ondulação, de altura. Então o que acontece? Na fábrica, quando eu visitei a fábrica de piso, é uma grande esteira, então é um silo bem grande, esse silo afunila, ele deposita aquela massa, essa massa é compactada, então se torna uma placa cerâmica. Essa placa cerâmica, então, ela vai ao forno. Depois que ela sai do forno, ela recebe uma camada de esmalte. Alguns processos são assim, outros recebe-se o esmalte antes. Quando vai ao forno, o esmalte se funde. E é um processo, cada indústria tem o seu processo diferente. Mas o importante é vocês saberem o seguinte. Quando esse material está na esteira, a esteira nunca gira o material sempre fica no mesmo sentido. Por quê? Porque conforme a prensagem, o material vai para frente. Prensa de novo, o material vai até no final dessa esteira, tem forno, tem a parte da coloração também. Então, esse material vai seguir no mesmo sentido. E quando a forma faz essa estampagem, ela deixa uma marca no fundo, no verso, no emboço do piso. E geralmente, a maioria dos pisos tem uma seta de indicação. Mas essa seta de indicação, ela não se refere à indicação do assentamento. Essa marcação que é feita é a marcação de produção.
Então, muitos azulejistas acham que a seta que vem no fundo dos revestimentos dos pisos cerâmicos é uma seta de indicação do assentamento. Na verdade, não. Faz parte do processo produtivo da cerâmica, essa marcação, para que todo o processo, o piso ele vai no mesmo sentido. Mas, a partir do momento que o próprio azulejista percebe que existe uma marca, isso ficou meio que um padrão de assentamento. Por quê? Porque como a estampagem é sempre no mesmo sentido, a seta sempre aponta para o mesmo lado, então, obviamente, quando você colocar o revestimento com a seta virada para o mesmo lado, ele vai dar o mesmo sentido da ondulação. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês essa peça aqui, o fundo dela, você vai ver que tem uma marcação. Então, nós seguimos toda a paginação desse piso seguindo a seta da marcação da produção. E, seguindo a seta, o material dá certo. Se você inverter a seta, o material não bate. É aí que está o X da questão. Um material decorativo como esse aqui, pessoal, tá vendo que ele tem uma continuidade, ó. Ele tem uma continuidade no sentido dessa ondulação. Se eu inverter a peça, colocar ela de ponta cabeça, ela não bate. Então é por isso que é importante seguir a seta de indicação da produção, mas também no assentamento. Como eu te disse, essa seta não é colocada lá propositalmente para o assentamento. Ela faz parte do processo de produção do material. Mas mesmo assim, as próprias fabricantes de porcelanatos e revestimentos cerâmicos indicam o segmento dessa seta, porque já que na esteira a seta sempre segue o mesmo sentido, no assentamento ela vai seguir o mesmo padrão de assentamento quando você assenta com a seta para o mesmo lado. Então eu vou mostrar algumas peças que a gente tem na obra, para você ver as marcações das fábricas, a marcação da seta de produção, e uma especificamente que não tem a seta, e quando não tiver essa seta, o que você vai fazer para achar o sentido do assentamento. Então vamos lá, a primeira peça que eu vou mostrar para vocês é justamente essa aqui, ó. Eu peguei um pedaço dela, essa peça não está inteira, ela está cortada, tá, pessoal? Mas eu peguei só para vocês entenderem o seguinte. Eu fiz uma marcação com lápis na seta, ok? Então a seta é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que agora dá para ver melhor. Essa aqui é a seta que vem, a seta da marcação da produção. Percebam que além da seta, eu tenho outros indicadores. Por exemplo, aqui em cima, ó. Deixa eu ver aqui em cima. Não dá para vocês verem na câmera, mas isso aqui é uma numeração do sistema de produção, entendeu? Então, além da seta, eu tenho 4 cantos em que tem uma numeração de marcação aqui do sistema produtivo. Então, o que acontece? Quando a gente assenta, pega o material para assentar, a primeira coisa que você vai fazer é olhar essa seta. Se você colocou essa seta virada para baixo, todas as peças de todas as paredes têm que seguir essa seta virada para baixo. Porque ao inverter, se você coloca essa peça virada com a seta para baixo e inverte essa peça de ponta cabeça, coloca a seta virada para cima, a ondulação ela não vai bater. Então, por isso que é importante estarmos atentos a essa questão da seta da produção. Os próprios fabricantes indicam a gente seguir essa marcação da seta. Bem, vou mostrar mais um porcelanato que nós temos aqui na obra. Esse porcelanato é um porcelanato que nós estamos usando nos ambientes externos, nos ambientes internos cobertos. E esse porcelanato aqui, ele imita cimento queimado, né? É um material muito bom, muito resistente, muito bonito. Então, virando o verso dele, percebam que da mesma forma, ela tem uma seta de indicação. Fiz até um risco aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá vendo? Aqui tem uma seta marcando o sentido desse piso aqui, ó. Tá vendo aí? Então, da mesma forma, se vocês forem assentar esse piso, quer na parede, quer no chão, se você colocar essa seta virada para cima, todas as suas peças têm que ter o assentamento com a seta voltada para cima. Se você colocar para o lado, para a esquerda, para a direita, da mesma forma. Então, quando você for assentar a primeira peça dessa, o que você tem que lembrar é o seguinte. Se for uma obra muito grande, o seu assentamento vai durar dias, não vai? 1, 2, 3, 5, 10 dias, dependendo do tipo de obra. Igual essa obra aqui que eu estou, ela tem 500 metros quadrados. Só desse piso aqui eu tenho mais de 300 metros para assentar.
Então o que eu tenho que fazer com essa peça aqui quando eu for assentar a primeira peça, como eu já fiz na garagem, por exemplo? Vou explicar para vocês. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou assentar a primeira peça é determinar para que lado que a seta vai ficar. Então eu tenho uma estratégia quando eu assento o piso. Eu vejo para que lado fica a rua e o corpo da casa. E eu determino, bom, a seta vai ficar voltada para a rua. Então todo o meu assentamento vai seguir o sentido da rua que é a frente da casa. Dessa forma eu nunca me perco, é só eu gravar na minha cabeça. O piso tem que ficar com a seta voltado para a rua. Então eu assento a primeira fiada, a segunda, a terceira, a quarta. O que acontece? Mesmo em pisos assim que aparentemente parecem uma estampa lisa, na verdade elas não são. É que não dá para mostrar para vocês, talvez a câmera não capte exatamente o sentido da peça. Parece uma peça lisa, mas ela não é. Tá? Mesmo essa peça aqui, você percebe nuances de ranhuras na peça. Então, aparentemente parece ser uma peça lisa, mas quando a gente assenta e inverte o sentido da peça, a gente consegue perceber olho nu que a peça está em sentido contrário. Agora, quando você assenta com a seta sempre virada para o mesmo sentido, você percebe que ele dá uma continuidade que é exatamente o que a gente precisa para a nossa obra. O cliente ele tem que ver o serviço padronizado, completamente padronizado. Para isso, a gente segue as indicações que a gente recebe de fabricantes, de arquiteto, sentido das peças. Por exemplo, a paginação desse banheiro não foi feita por mim, ela foi feita pelo arquiteto. Então eu tento seguir o que o arquiteto me pede da melhor maneira possível. Vou mostrar agora para vocês uma outra questão. Nós estamos falando, por exemplo, eu mostrei para vocês dois tipos de material que eu tenho na obra que tem a seta de indicação do sentido. Mas esse material aqui, que é o revestimento 30x60, que é o revestimento que vai nas paredes dos banheiros, por exemplo, ele não tem nenhuma seta de indicação. Como que eu faço para assentar esse revestimento aqui? Esse aqui é um revestimento liso. Aparentemente você pode pensar assim, bom, se ele é um revestimento branco liso, tanto faz em que sentido que eu assento. Mas eu tenho o mesmo material desse aqui, acho que vocês viram no vídeo inaugural, uma mesma peça do mesmo tamanho, mas ela tem um efeito 3D. Volta lá na primeira lição lá, com o tema O que faz um azulejista? Que eu mostro o banheiro tudo pronto, vocês vão perceber que tem uma parede que é um revestimento do mesmo tamanho, que ele também é 3D. Se eu não seguisse a dica que eu vou te dar agora, o material não ia bater também. Então, apesar desse revestimento e daquele revestimento não terem marcações de seta, eles têm isso aqui, ó. Vou aproximar para vocês o máximo possível, tá, pessoal? Onde eu risquei de lápis aqui, está escrito Made in Brasil, certo? Porque esse material aqui é um material também de exportação. Então ele vem escrito Made in Brasil nele, porque ele também é exportado para fora. E toda a estampagem é feita no mesmo sentido. Então o que eu faço quando eu pego um revestimento que não tem seta? Eu observo a marcação do fabricante e coloco qualquer tipo de parte escrita que tenha no verso da peça no mesmo sentido. Então, quando eu assento esse revestimento na parede, o Made in Brasil fica para baixo, ou seja, fica exatamente como está aqui. Made in Brasil, eu assento essa primeira, a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Dessa forma, mesmo não tendo seta de indicação, eu consigo padronizar o assentamento desse material baseado em um padrão escrito na estampagem das peças que o fabricante deixa quando ele estampa o material. Então, dessa forma, pessoal, vocês conseguem trabalhar de uma forma sem perder o sentido do assentamento, sem perder os encontros dos materiais. Tem muitos materiais que são lisos, mas tem desenhos, e esses desenhos eles dão uma continuidade. Se você inverter, por exemplo, um material que imita mármore, por exemplo, então ele tem o veio, né? O veio vai nesse sentido. Se você está com um piso nesse sentido e inverte ele, então o veio fica para lá e o veio fica para cá. Se você segue a seta da fabricação, os veios vão sempre para o mesmo sentido. Em geral, para dar continuidade, o veio sempre vai para o lado da rua, né? Que é a técnica que a gente usa aqui. Ele sempre prolonga o veio para que ele dê uma amplitude, ele dá a impressão que o ambiente fica maior quando o veio fica no sentido voltado da rua
para dentro do terreno. Então essas também são algumas especificações. Então a parte teórica desse vídeo é sobre a marcação no verso das peças para que você não erre na hora do assentamento, que você siga corretamente o sentido da aplicação do material. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a continuidade do meu trabalho aqui. Eu vou assentar essas 3 peças de cima aqui, ó, seguindo exatamente a dica que eu acabei de dar para vocês da continuação por meio da seta, tá ok? Então aqui está a nossa maceira. Muito bem. Eu vou ajustando a câmera aqui, pessoal. Fica tranquilo aí que eu vou tentar pegar o melhor ângulo possível, tá bom? Bom, aqui está a nossa maceira, correto? Aqui já está o nosso piso. Muito bem. Aqui está a seta. A seta vai virada para baixo, ok? Como todas as outras peças, eu coloquei a seta para baixo. Então agora eu vou passar argamassa, seguindo o mesmo princípio que eu mostrei para vocês ontem, de passar argamassa diretamente na peça, umedecer a parede e assentar, ok? Bom, como eu mostrei para vocês ontem, primeira coisa, a argamassa batida no nosso batedor da Stanley. Agora a gente vai passar a argamassa nessa peça aqui, pessoal. Lembrando que eu disse para vocês que quando eu assento revestimentos menores, eu assento com uma desempenadeira denteada de 10 milímetros. Ela não está aqui, agora está ali. Como esse revestimento é um revestimento de grande formato, então, para não ter que usar a dupla colagem, que é a colagem na parede e a colagem na peça, eu já uso uma galocha, uma desempenadeira de 15 milímetros, que ela preenche completamente o espaço e segue a norma NBR 13730, que é a colagem. A colagem ela tem que ter uma dupla colagem de 8 mais 8, seriam 16. Então, dessa forma, eu usando uma galocha de 15 milímetros, eu já consigo atingir o que a norma me pede para a aplicação do revestimento cerâmico de grande formato, ok? Então, eu vou passar ela aqui do mesmo jeito que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, ok? A argamassa batida no batedor, pessoal, ela fica macia, fica mais macia do que batida manualmente. Então, se você realmente quer se profissionalizar, ser um azulista profissional, eu recomendo vocês comprarem um batedor para que vocês, além de ter uma massa mais consistente, mais fácil de trabalhar, você ganha tempo, porque economiza muito tempo para bater a argamassa, e você também vai evitar lesões por esforço repetitivo. Dessa forma, você vai conseguir ter uma saúde mais prolongada no seu trabalho, vai evitar lesões, tá? Muito bem. Bom, primeira etapa, argamassa, 15 milímetros, completamente impregnada na peça. Agora, a gente vai umedecer a nossa parede. Vamos lá? Agora a gente vai umedecer a parede. Lembrando o porquê que a gente tem que umedecer a parede? Para aumentar a nossa aderência. Quando a parede está úmida, a umidade ela abre os poros da parede, pessoal, e ela facilita a ancoragem da argamassa. Dessa forma a gente consegue ter uma melhor ancoragem dela, ok? A gente umedece uma peça por vez. Então umedeci o espaço da primeira peça. Lembra que eu expliquei para vocês ontem por que eu trabalho com um assentamento passando a argamassa direto na peça e não na parede? Porque dessa forma, trabalhando com a desempenadeira sempre no mesmo sentido e sempre com o mesmo ângulo no dente da desempenadeira, eu consigo ter sempre a mesma espessura de argamassa em todas as peças. Imagine, se eu tivesse assentado essa peça aqui embaixo, eu teria ficado meio encurvado para passar a argamassa aqui. O ângulo seria um. Aqui o ângulo seria outro. E quando eu fosse passar a argamassa aqui em cima, o ângulo da desempenadeira ficaria diferente. Então,
nas 3 peças eu teria alturas de dente, o dente do desempenadeiro faria alturas diferentes nos cordões da argamassa, de forma que na hora de nivelar ia dar mais trabalho. Desse jeito, como você trabalha apoiado, sempre trabalha no mesmo sentido, com o mesmo ângulo, você consegue assentar todas as peças sempre com a mesma espessura. Então, vou inverter a câmera aqui agora para a gente poder ver o assentamento dessa primeira peça, tá ok? Pegou ela, apoiou, encostou. Essa peça aqui ela já está ajustada, tá? Bateu com a mão inicialmente para dar uma primeira impregnada, né, na argamassa. Segundo passo, junta de dilatação. Antes de você bater com o martelo de borracha, coloque a junta de dilatação já no espaçamento aqui. A mão tá molhada, agora complicou, pessoal. Aí, agora sim. Isso, muito bem. Agora que eu coloquei a junta de dilatação, agora a gente vai acabar de chegar. Não é quase nada aqui, já está praticamente pronto. Porque, como eu te disse, essa argamassa de baixo já foi assentada com o cordão no mesmo ângulo. Essa aqui também. Agora fica fácil de chegar. Muito bem. Então, pessoal, aqui já chegou. Está completamente nivelado. Eu nivelo ela sempre pelo ângulo, pela ondulação mais alta, tá? Para ela ficar certinha, que ela já está bem impregnada ali, já está bem assentada. Agora vamos assentar a próxima, tá bem? Então vamos lá, vamos descer na nossa parede. Muito bem, agora eu vou lá fora pegar uma outra peça. Só um minutinho, pessoal. Estou pegando uma peça aqui fora. O banheiro é bem pequeno, então tem que aproveitar o espaço. Eu já estou com a minha peça aqui. A seta voltada para baixo como a outra. Vou passar a minha argamassa nela agora. Não vou mudar a câmera, pessoal, porque eu quero ter um pouco mais de rapidez agora na aplicação. Vocês já vêm aplicando a primeira, eu vou aplicar exatamente da mesma forma, espalhando a argamassa. Exatamente no mesmo sentido, a desempenadeira está exatamente no mesmo ângulo da aplicação anterior. Estou puxando os cordões no mesmo ângulo. No mesmo ângulo eu consigo ter a mesma espessura de argamassa em todas as peças. E dessa forma, eu consigo nivelá-las sempre por igual. Vamos ao assentamento da segunda. Percebam que com a seta sempre virada para baixo, sempre vai seguir o mesmo sentido aqui nas peças, pessoal. Colocamos aqui, tapa. Primeira prensagem com a mão. E a segunda com o martelo de borracha. Você quase não tem esforço para nivelar as peças, pessoal, porque o que nivela a sua peça é exatamente o dente da sua desempenadeira. Como essa parede ela estava muito boa, ela estava muito boa mesmo de sarrafeamento, né? A massa estava bem sarrafeada. Como essa massa estava bem sarrafeada, pessoal, então o que acontece? Isso aqui é um fio, tá? Não está quebrado não, isso aqui é um fio. Como essa massa estava bem sarrafeada, o que acontece? Quando você passa a argamassa na peça, apoiada, sempre no mesmo ângulo, quando você encosta a sua peça na parede e você bate de uma peça para outra, quando você encosta, ela já praticamente já dá a espessura que você precisa aqui, ó, para ele ficar completamente nivelado.
Então você não tem muito trabalho. Se você for passar a argamassa na parede, você vai perceber que aonde você está com apoio para passar argamassa, que é confortável à altura do seu peito, você consegue passar argamassa no ângulo bom. Mas quando você fica muito alto ou muito embaixo, isso vai alterar o ângulo da aplicação da argamassa, o que vai prejudicar o nivelamento do piso. Do jeito que eu faço, a técnica que eu uso, as peças já ficam padronizadas na mesma altura a argamassa, de modo que quando eu assento, eu praticamente não preciso fazer muito esforço para nivelar as peças. E, voltando ao nosso tema, seguindo a seta de indicação do assentamento, você sempre vai seguir o desenho das peças de uma forma que o teu serviço vai ficar bem padronizado, vai ficar bem uniforme, você vai sentir satisfação de ver o seu serviço bem feito, o cliente vai ficar também satisfeitíssimo. E claro, se o cliente ficando satisfeito, pessoal, você consegue cada vez mais obras, porque um serviço bem feito gera uma indicação de um cliente para outro, esse cliente vai começar a indicar você, você vai receber novos serviços. E com o passar do tempo, você se tornando um azulejista conhecido, você consegue também aumentar o valor do seu trabalho. Então, se você pega um serviço aqui a um preço X, você faz um serviço bem feito, o cliente fica bem satisfeito, indica você para um segundo, para um terceiro, a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto serviço, você vai aumentando um pouquinho por vez. Se você pegou essa obra aqui a 30, você pega a próxima 32, a próxima 33, a próxima 35, até você chegar a um teto em que você acha que as pessoas vão pagar pela sua qualidade. Entendam o seguinte, pessoal, qualidade e rapidez. Esse tipo de trabalho não é para quem quer ser muito rápido. É um trabalho com muitos detalhes, um trabalho de alto padrão, um trabalho com muitos detalhes. Então não dá para ser muito rápido, porque quanto mais rápido você for, menos qualidade o seu trabalho vai ter. Então esse é um trabalho, pessoal, praticamente artístico que nós fazemos aqui. O trabalho de alto padrão, ele demanda muita técnica, ele demanda muito cuidado e muito carinho no manuseio das peças. Então ter muita rapidez não quer dizer ter qualidade. Então trabalho em construtoras, por exemplo, construtoras em geral, né? Prédios, torres. O pessoal quer muita rapidez. Vocês percebam que quando você compra um apartamento financiado, o trabalho não vem legal, né? Quando você viu ali o azulejo da parede, ele não vem legal. Por quê? Porque o pessoal trabalha muito rápido, porque eles pagam muito pouco, o pessoal tem que trabalhar muito rápido e a qualidade vai embora, né, pessoal? Agora, esse tipo de trabalho que eu estou ensinando você a fazer é um trabalho de qualidade. Trabalho de qualidade não pode ser feito com muita rapidez, ele tem que ser feito com calma e com carinho para que você possa entregar um produto de qualidade assentado para o seu cliente. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a dica dessa videoaula. Seguir a indicação da seta no fabricante para que nós possamos sempre padronizar o assentamento, tanto de pisos e de revestimentos, ok? Obrigado por assistirem mais essa aula e estamos preparando o ambiente, pessoal, para mostrar o passo a passo do revestimento de todas as paredes de um ambiente, para você pegar desde da primeira peça até a última. Nós estamos preparando esse ambiente já para começar a gravação desse banheiro por inteiro. Você vai pegar todos os passo a passos, todos os macetes de assentamento comigo, para que você se torne um azulejista profissional também, tá bom? Pessoal, mais uma vez obrigado por assistir essa aula e aguardo você na nossa próxima aula do nosso curso de azulejista online.